Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ter a nossa aula dando continuidade ao conjunto dos números naturais e falando da multiplicação de naturais. Então, como que eu devo multiplicar? Por exemplo, eu posso escrever 4 vezes 12 com apenas um pontinho. Eu posso escrever também 4 vezes 12 com um x. E posso escrever da forma de pé, 4 vezes 12, também representado por um x. Essas são as formas que aparecem a multiplicação para vocês. E esse pontinho é o mais utilizado, principalmente quando usamos variáveis, que são as incógnitas, as letras utilizadas em equações, em expressões algébricas e etc. Esses elementos que compõem a multiplicação, aqui no nosso exemplo, o 4 e o 12, são chamados de fatores. E o resultado da multiplicação a gente chama de produto total ou resultado dessa multiplicação. Esses fatores, eles representam algumas coisas para nós. Por exemplo, aqui, o primeiro fator, que é o 4, ele é o número de parcelas que eu vou representar nessa multiplicação, porque na verdade a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, ou seja, repetidamente eu tenho o mesmo número sendo somado, então eu posso representar em forma de multiplicação. Então o 4 vezes o 12, esse 4 indica quantas vezes eu tenho que repetir o segundo fator, né, que seria para nós aqui o 12. Então eu tenho que repetir ele 4 vezes em forma de uma soma. Então o 12 mais o 12 mais o 12 mais o 12 dá o 48, que é o resultado da multiplicação de 4 vezes 12, 48. Ou da forma como eu já mostrei para vocês, que é quando a gente começa a aprender nas primeiras séries iniciais como resolver a multiplicação. Então, nós já temos a ideia então de que existe um primeiro fator, um segundo fator e o resultado dessa multiplicação. Agora, esse segundo fator, ele é chamado de valor de cada parcela, né? Então, por quê? Porque essa representação vem de uma soma e na soma nós temos parcelas. E como é que eu multiplico esses fatores então? Eu penso na tabuada. Então, a primeira coisa que eu preciso saber para uma multiplicação é a tabuada. Do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, 7, 8, 9 até o 10, tá certo? Então vamos ver aqui nessa multiplicação usando a tabuada do 4. Então primeiro eu multiplico a unidade, 4 vezes 2, e ponho o resultado, 8. E depois eu multiplico a dezena, 4 vezes 1, 4. Então são 48 o resultado que a gente chama de produto. É simples. Vamos supor que nós tivéssemos aqui 3 números, ou seja, centena, dezena e unidade. Faria a mesma coisa, um de cada vez, pensando na multiplicação. Existem algumas observações que são importantes a gente estar comentando com vocês e eu vou fazer essa anotação para vocês aqui no quadro, tá? Então, nós precisamos considerar algumas coisas. Quando eu multiplico por 1, então aqui no caso o primeiro fator nosso aqui é 1. Então, quando eu multiplico por 1, qual é o resultado dessa multiplicação? É o próprio elemento que é diferente de 1, no caso aqui, o 12. Né? Mas se eu também multiplicasse por 1 aqui, 1 vezes 1, também continuaria 1. A ideia é que toda vez que eu multiplico por 1, o resultado é sempre o outro fator. Então, aqui no caso, eu digo que o produto, ou o resultado que eu tenho, é o segundo fator. Nesse caso, o meu segundo fator é o 12, então o resultado é 12. Daí sai a propriedade de que o número 1 é o elemento neutro na multiplicação, ou seja, ele não interfere no resultado, o resultado se mantém. E também quando eu multiplico por 0, se eu multiplicar por 0, o produto, ou seja, o resultado, vai ser 0. Então todo número que eu multiplicar por 0 é 0, não importa quem seja o segundo fator que está sendo multiplicado, ok?
exercícios para que a gente possa corrigir na quarta-feira. Os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem para conversarmos sobre eles na quarta-feira são: primeiro, efetue a multiplicação. 7.182 vezes 40. Então aqui nós temos 4 números, né? A parte de centena e milhar agora entrou nessa multiplicação para multiplicar por 40. E nós vamos treinar um pouquinho também a multiplicação por zero, que é a observação que nós vimos. E depois o segundo exercício, se todos os meses fossem de 30 dias, né? Porque a gente sabe que tem mês que é 31 dias, mas se fossem todos de 30 dias, que na verdade a gente chama de mês comercial, né? Quantos dias haveria num ano? Então tem que pensar quantos meses tem um ano e verificar quantos dias teria nesse ano, tá claro? Na quarta-feira nós vamos corrigir esses exercícios e comentar para aprender um pouquinho da multiplicação, estender um pouquinho mais esse assunto. Obrigada pela companhia de vocês, pela paciência. Compartilhem o canal, eu sei que vocês são bonzinhos e podem curtir para que a aula, para que a gente continue tendo uma ideia se vocês estão gostando, se está resolvendo alguma coisa para vocês. Inscrevam-se os novos, porque nós temos muito conteúdo ainda a desenvolver, tá ok? Obrigada e até quarta-feira.